Abra a tua Bíblia no livro de Lucas, capítulo de número 15, no versículo de número 31. Existem palavras, irmãos, que ela vem com um peso diferente, sabe? Existe palavra que ela traz para si, para a gente que vem passar para os irmãos, um peso que a carne treme. Mas amém. E eu creio que no meio dessa multidão, se pelo menos 10 daqui receber do que eu recebi através dessa palavra, eu estarei feliz, em nome de Jesus. E ele lhe disse: filho, tu sempre está comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Sei que você não gosta, mas você vai fazer assim só para me alegrar. Olha para o irmão do teu lado e diz assim: o que é de Deus também é seu. Mas agora você vai bater no seu peito e vai falar para você mesmo: o que é de Deus também é meu. Eu acredito que aqui em nosso meio tem muitos filhos, mas também tem muitos servos. E quando eu estava outro dia, tem cerca de 20 dias, eu estava caminhando, eu passei de frente a uma determinada igreja e eu comecei a me lembrar que é uma igreja antiga. E eu me lembro do nascimento dessa igreja. E eu vi que estava parado, era um dia durante a semana, à tarde. E estava parado, estacionado na frente daquela igreja, carros de obreiros. E os carros daqueles obreiros eram tudo carros de luxo. E eu comecei a olhar aquilo e eu falei assim: Senhor, que bacana, né? Ver os servos do Senhor comendo do melhor dessa terra. E o Senhor disse assim comigo assim: não são servos, são filhos. Aquilo, eu estava caminhando, eu estava andando a pé no lado da igreja. E eu falei: pai, então eu também quero ser filha desse jeito. E eu acredito que você sentado aí, em algum momento, em alguma hora na sua vida, você já olhou e sentiu essa diferença. Você já olhou e percebeu que tem coisas que você não conseguiu ainda acessar, como filho herdeiro do Pai. E a partir dali o Senhor começou a ministrar e o Senhor me levou a essa parábola. E de verdade, a essa parábola do filho pródigo, se eu fosse dar um tema para essa parábola, não para minha pregação, mas para essa parábola, eu não diria do filho pródigo. Eu fili a parábola dos 2 filhos. Mas sabe por quê? Porque um filho estava perdido fora da casa, mas tinha um filho perdido dentro da casa. Essa parábola, ela fala de 2 filhos. E às vezes quando a gente lê, por ler a palavra, a gente só começa a olhar e entender o que está falando do filho pródigo. E como que começa a falar do filho pródigo? Ele recebeu a sua herança e ele foi desfrutar da sua herança. Ele tomou, ele não quis mais ficar na casa do pai. E ele achou por bem desfrutar da sua herança e saiu dissolutamente gastando a sua herança. Até que chegou um dia que ele não tinha mais nada daquilo que ele tinha levado com ele. E ele começou a passar necessidade. E passando necessidade, a gente entende essa palavra, já lendo esse versículo. Para quem não lê, acompanha comigo o que eu estou falando. Ele olhou para aqueles porcos no qual ele estava trabalhando e servindo aqueles porcos. Ele olhou e desejou se comer, se alimentar da comida dos porcos, porque ele já não tinha mais nada. E quando ele olhou e ele viu aquilo, ele lembrou da casa do pai. E a palavra nos diz que quando ele lembrou, ele não verbalizou, ele pensou e ele disse: se eu estivesse na casa do meu pai, como servo do meu pai, eu teria o que comer, porque na casa do meu pai até os servos têm abundância de alimentos. Então quando ele se viu com esse pensamento, ele largou tudo e ele partiu para a casa do pai de volta. E então é aqui que eu já começo a pregar e
tudo que eu vou falar, preste muita atenção, porque essa chave que o Senhor deu para mim através dessa palavra, irmãos, ela virou muitos ferrolhos que estavam trancando a minha vida. E eu comecei a olhar essa pregação e comecei a estudar, a montar essa palavra, e eu dizia, cada coisa que eu colocava ali dentro, eu falava, Senhor, eu quero viver isso aqui. E eu acredito que conforme eu for pregando, você também vai desejar viver isso. Aquele jovem, quando ele chegou, o filho mais novo, quando ele chegou de volta para a casa do pai, ele corre, ele vê o pai longe. Quando ele vê o pai longe, o pai já vem correndo ao encontro dele, e o pai o abraça ele. E quando o pai abraça ele, ele pensava lá atrás, eu não sou mais digno de ser filho, mas se o Senhor puder pelo menos me aceitar como servo. Mas o abraço daquele pai, antes que ele dissesse qualquer palavra, ele disse assim: traga a melhor roupa para o meu filho, traga um anel para o meu filho, vamos fazer festa, vamos matar cabritos aqui e vamos fazer festa, porque o meu filho estava perdido e ele voltou para casa. E o que a gente entende é que quando Jesus ele veio, ele não veio atrás de servo. Aquele pai que abraçou o filho pródigo, ele não estava de volta atrás de um servo, ele não queria um servo, ele queria um filho. E já você vai entender comigo. E quando o filho volta, simplesmente com o desejo de ser reconhecido como servo, ele disse: ei, você é meu filho. Tem quantos filhos que perdeu a identidade, que acha que porque viveu uma vida dissoluta, que acha que porque já não pertence mais à casa do pai, acha que não pode ser mais digno de ser chamado filho. Mas eu quero te dizer nessa noite, Deus está te esperando porque você ainda é filho. E há uma diferença. Quando o filho, ele tem com ele a filiação, e ele entende isso, ele serve, mas ele serve porque ele pertence. O servo, ele serve, ele trabalha, porque ele acha que precisa de ter reconhecimento, e somente com o seu trabalho ele terá filiação. E aí, quando o filho mais velho olha todo aquele movimento, aquela festa, e ele começa a dizer assim: o que está acontecendo? Que barulho é esse? Que movimento é esse? E aí vem um daqueles servos daquele senhor e diz assim para ele assim: olha, o seu irmão que estava perdido voltou, e por isso o seu pai está fazendo uma festa para ele. E ele, talvez como você, já deve ter se olhado algumas vezes e pensado assim: Senhor, eu estou tanto tempo na tua casa, eu estou tanto tempo te servindo, e eu vejo fulano que voltou e já está melhor do que eu estou aqui clamando tanto por uma bênção, e eu não estou vendo essa resposta. Talvez você fez aqui a campanha junto com nós, a declaração, e você talvez é um desses que tem se perguntado: por que eu não tenho visto? Aquele filho mais velho, quando ele vai de encontro com o pai, a primeira coisa que ele fala: ei pai, eu estou aqui tanto tempo te servindo, e o Senhor nunca matou um cabrito para mim, e agora o meu irmão que estava aí, que tinha vivido uma vida dissoluta, quando volta o Senhor mata cabrito para ele. E é aqui que eu entendo a chave de tudo isso. É quando Deus, aquele pai, olha para aquele filho e fala bem assim: filho, enquanto você está preocupado com um cabrito, eu estou dizendo que tudo que é meu é teu. Enquanto você está preocupado com outro que recebeu talvez alguma coisa que você estava almejando e não recebeu, porque você se acha, porque tem mais tempo na casa do Senhor, não sei.
Deus está falando assim: quando você está preocupado com isso, eu tenho muito mais para você. Enquanto você está preocupado com a herança, eu estou preocupado com o meu relacionamento contigo. Aquele pai não estava preocupado querendo um servo, ele queria um filho que se relacionasse com ele. E aí que começa a diferença. Porque se aquele filho tivesse um relacionamento com o pai, ele não diria assim: pai, quanto tempo eu estou aqui te servindo? Ele falaria assim: pai, quanto tempo eu estou contigo e nunca te deixei, porque eu te amo. Há uma diferença. Esse filho, e que também você é filho, precisa passar uma mensagem não para Deus, porque Ele já te vê como filho. Você é filho, mas você precisa se ver como filho. Você precisa olhar para tudo isso aqui. Se você faz parte da igreja Visão Profética, você precisa olhar para a igreja Visão Profética e entender que você está fundido nela, você está envolvido com ela, você pertence a ela. Se você trabalha, você não trabalha para ser visto, você não trabalha para receber merecimento, você trabalha, você serve, porque você é filho, e tudo que é do Pai é teu. Enquanto você vem para a casa do Senhor pensando num milagre para ser recebido, numa porta para ser aberta, o filho vem para a casa do Senhor porque ele pertence, ele sabe que ele vem para adorar a Deus, independente se Deus fizer ou não, ele pertence a isso aqui. Outro dia, eu até comentei com o pessoal lá de Cuiabá, o último dia que eu estava ministrando, e eu falei assim: Deus, sem nós, Ele vai fazer o que Ele tem as promessas para fazer, tanto no reino, quanto na igreja Visão Profética. Mas se Ele tem filhos que Ele pode contar com esses filhos, o favor dos céus estará sobre os filhos. A partir do momento em que você começar a mudar a sua oração e não falar assim: Senhor, o meu objetivo é tal assim, que vai satisfazer e que vai alcançar os objetivos da minha casa. Não, começa a orar diferente. Senhor, sabe isso aqui que eu estou pedindo para o Senhor? Isso aqui eu quero transbordar no reino. Começa a mudar a sua mentalidade. Vira essa chave de servo. O servo, ele fica esperando para ser reconhecido, ele fica esperando, ele vai fazer tal coisa e ele pensa: o que eu vou ganhar com isso? E é o que a gente mais ouve, é o que eu vou ganhar com isso? Se eu fizer tal coisa, o que eu vou receber através disso? E ainda tem aqueles que ainda dobram o joelho e falam: Senhor, eu vou fazer, mas o que o Senhor vai me dar? Senhor, lembra de tal coisa assim que eu estou pedindo para o Senhor? Eu vou fazer, mas o Senhor lembra, né? Daquele nosso combinado lá, enquanto só você combinou. E o servo vai deixando de viver toda a herança que Deus preparou. Enquanto o servo fica pedindo: Senhor, me dá autoridade, o filho já tomou posse da autoridade. Enquanto o servo fica pedindo: Senhor, me cura, o filho já recebeu a cura, porque ele sabe que ele já pertence e que tudo que é do pai é dele. Enquanto o servo fica pedindo: Senhor, abre uma porta para mim, o filho já está desfrutando da porta aberta, ó. Mas aí se põe um filho e um servo sentado um do lado do outro, você vai ver a diferença do que é filho e do que é servo. Não é errado e não é pecado você se posicionar como servo, mas se torna um peso quando você, como servo, começa a transmitir essa responsabilidade para Deus, achando que Deus é o responsável porque você não conseguiu acessar o que os filhos acessam. A responsabilidade não é de Deus, a responsabilidade é nossa, porque é nós que nos posicionamos errado.
se nós queremos viver a abundância, a plenitude, tudo aquilo que Deus já preparou, toda a promessa que Ele fez para a tua vida, para a minha vida, começa a olhar diferente, começa a pensar: Senhor, eu quero estar, sabe, junto, como Jesus disse: Pai, que eles sejam assim como nós, eu no Senhor, o Senhor em mim, nós somos um só. Sabe essa fundição assim, que quando você olha, você não sabe quem é o Pai e quem é o Filho? É isso que Deus espera de nós. Jesus, Ele só veio para isso, para que nós fôssemos filhos. E é bonito quando Jesus diz assim, que Ele veio, quando Maria estava procurando Ele no templo, e Ele veio e disse assim: por que a senhora me procura tanto? Não sabe que eu vim para cuidar dos negócios do meu Pai? Coloca um pensamento em você e imagina. Se você tiver pais que já têm empresas, vai ser mais fácil você pensar comigo. Mas se você não tem, imagina um negócio que o seu pai ou sua mãe está a fundo daquilo e você precisa, como herdeiro, você precisa também defender a visão que o seu pai ou com a sua mãe tem. E você precisa vestir a camisa daquela empresa, porque o seu pai precisa de você. Ele tem servos, mas ele precisa do filho. Porque uma coisa é o olho do servo, outra coisa é o olho do filho dentro da empresa, dentro dos negócios. Você se comportaria da maneira que tem se comportado na casa do Pai? Eu comecei a orar e pedi: Senhor, eu quero que o Senhor gere em mim, dentro de mim, um espírito de pertencimento, de filiação. Nessa caminhada que eu estava fazendo com Deus, eu falei: Senhor, tem 15 anos que eu sirvo o Senhor. E entre trancos e barrancos, entre altos e baixos, entre quedas e levanta, mas eu estava lá, dentro da casa do Pai. Aí Deus olhou para mim: mas você estava lá como serva. Faltava alguns quilômetros ainda para minha casa. Eu fiz questão de ir andando a pé e falando com Deus e chorando. E eu falei: eu quero entender melhor essa parábola. Qual que é essa diferença, Senhor? Que o Senhor fala no meu espírito, eu quero entender. E aí, foi quando eu cheguei em casa, que eu dobrei os meus joelhos e eu peguei essa parábola e eu comecei a ler, e eu li, eu relia. E eu falei: Senhor, me traga essa revelação. E o Senhor disse assim: eu já te olho como filha. Basta você se olhar como filha. E aí eu digo para você hoje: você tem se visto como filho, você tem se visto como filha. O que está faltando na sua vida hoje, que você olha em determinada área e você fala assim: eu não recebi isso aqui ainda, Senhor. É promessa, mas eu não consegui alcançar ainda. É por isso. Você também precisa virar essa chave. Eu sei que vai ter muitos que não vai dar muita importância para o que eu estou falando. Mas eu sei também que tem muitos que assim me faz o Espírito Santo saber. Quando eu estava na minha casa, eu falei: Senhor, é mesmo essa palavra? O Senhor é, porque assim como tem você, assim também tem muitos filhos meus que estão ali dentro da casa e que não desfrutam, não alcançou as promessas, não alcançou tudo aquilo que eu tenho, por falta de relacionamento. Enquanto o servo fica preocupado com a herança, o filho, ele está preocupado com presença. Porque a resposta para o pai, para aquele filho, foi assim: ah, filho, você está preocupado com cabrito? Tudo é seu. E é como se o pai falasse assim: eu estou preocupado com a sua presença. E a sua presença não é marcar como se fosse ponto no culto. Mas a presença que Deus está falando é tempo de comunhão com Deus, tempo de relacionamento com Deus. Quantos minutos dos dias você tem passado com o Pai? Porque
quando a gente chega na casa dos pais da gente, a gente quer ficar por ali. Isso é um relacionamento de pai e de filho. Você quer ficar por ali. Não tem pressa para ir embora. Esses dias da minha vida tem ficado muito corrido. Eu tenho visto meus pais assim de relance. E aí outro dia meu coração estava apertado. Eu falava, Deus, meus pais já estão ficando velhinhos. Eu só estou indo lá de relance. Só vendo eles, benção, tchau, já estou indo embora, beijo. Tá tudo bem, já estou indo. E eu fiquei tão com aquilo na minha cabeça que eu até esqueci de contar para minha mãe que eu tive um sonho que os meus pais faleciam e eu não tinha visto meus pais. De tanto que aquilo estava me consumindo, eu falei, peraí, parei tudo no outro dia. Eu tinha uma cliente para de manhã, passei lá para de tarde, fui lá tomar um café com a minha mãe e fiquei lá uma manhã com ela. E é sobre isso. É sobre você querer, sabe, tanto a presença do Pai e você não ter pressa para sair da presença. É você sentir tanto a presença do Pai e você falar assim, Pai, eu não quero sair daqui não, eu quero ficar aqui. Será que as suas orações têm produzido isso dentro de você? O seu tempo de comunhão tem produzido isso dentro de você? E eu trouxe aqui alguns versículos no qual eu pedi a direção para o Senhor e falei, Deus, eu quero entender mais como filho. E uma das primeiras coisas que o Senhor me falou é que um filho ele é guiado pelo Espírito. Coloca para mim, fazendo um favor, pessoal da mídia, Romanos capítulo 8, versículo 14 e 15. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. O 15. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filho, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Os servos, ele serve com medo de, se eu não fizer, Deus vai pesar a mão. Se eu não fizer, se eu errar, Deus vai me castigar. Então eu preciso ir lá fazer, porque senão alguém vai ficar bravo. Eu preciso ir lá fazer, porque senão vai ficar ruim, porque eu preciso manter a pose de servo. Mas o que é filho, ele é guiado pelo Espírito e ele entende que as decisões dele é tomada pelo Espírito. Ele entende que o que ele faz é tudo para beneficiar o reino e ponto final. E a segunda característica, abre para mim por gentileza, em livro de João 17, 21. Quem é filho, é livro de Evangelho de João, capítulo 17, isso. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, és em mim, Jesus dizendo, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. É essa fundição, é ter consigo, como os filhos, como filho, você saber que você está na posição de filho, que filho quando ele precisa, ele não fica buscando a Deus somente quando ele precisa de algo, ele desfruta da presença quando ele nem mesmo não tem nada para pedir. Sabe aquele momento que o Espírito Santo te acorda de madrugada? E você acorda morrendo de sono, de cansaço, e você fala assim, eu não tenho nada para pedir. Sabe aquele cansaço que é tanto que parece que nem problema mais você tem? É ali que o Espírito Santo está provando teu coração e para dizer, ei, eu só quero me relacionar contigo. Mesmo que você não tiver nada para pedir, eu quero ouvir a sua voz, eu quero falar contigo. É isso que o Senhor fala. E a terceira
característica está em 1 Pedro, capítulo de número 1, versículo de número 4. Aonde nós entendemos que a obediência, ela não é uma tentativa de conquistar o amor, ela é uma resposta do amor que já recebemos. Porque como eu estava dizendo, o servo, ele fica buscando pertencimento. O filho, ele já pertence e tudo é dele. Para a herança incorruptível, incontaminável e que se não pode murchar, guardada nos céus para vós. E para finalizar, Hebreus 12, 6, aonde fala que o Senhor corrige o filho que ama. E o filho, quando ele é corrigido, ele não sai por essa porta e não quer mais voltar. O filho, quando ele é corrigido, ele não fica com raiva quando os apóstolos precisam trazer uma palavra mais dura. Os filhos, quando são corrigidos, ele entende que o pai o ama, e a correção é para dar um prumo na vida daquele filho. E um filho que é filho, ele produz frutos, e através dos seus frutos ele faz discípulos. Evangelho de João, capítulo 15, versículo de número 8. Porque os filhos se parecem com o pai. Jesus lhe disse: levanta-te. Eu acho que eu coloquei, deve ser a epístola de João. Diz assim: nisto é glorificado meu Pai, porque deis muito frutos, e assim sereis meus discípulos. Os filhos que se parecem com o pai, eles produzem frutos, e eles começam a influenciar pessoas. E a partir da hora que eles começam a influenciar pessoas, eles também fazem discípulos. E os primeiros discípulos qual nós temos que influenciar dentro da nossa casa? Como que está dentro da tua casa? Você está conseguindo influenciar as pessoas que estão dentro da tua casa? Você está conseguindo influenciar as pessoas do meio que você vive? Você está conseguindo influenciá-las no teu trabalho? Você está conseguindo influenciar as pessoas que chegam até você e que te pedem um socorro? Você está conseguindo influenciar ao ponto de dizer: olha, tem uma campanha amanhã lá na igreja, vamos embora? Porque as pessoas começam a olhar para a sua vida e começam a sentir desejo de servir o Deus que você serve. Desejo de servir aquele Deus no qual você prega e você fala o tempo todo dele. É isso que é dar frutos. E é isso que é ser filho. Hoje o Senhor está olhando para nós e Ele está à busca de dois tipos de filhos: o que se perdeu lá fora e o que se perdeu aqui dentro. O que se perdeu lá fora por causa do pecado, o que se perdeu aqui dentro por causa da religiosidade. O que se perdeu aqui dentro acabou que se afastou. Talvez tenha um ministério, talvez tenha um chamado, talvez tenha uma unção, mas deixou de se relacionar. Muitos estão distantes, todo mundo já viu e não é novidade para ninguém, mas muitos estão da casa e continuam distantes. Fecha teus olhos, coloque a mão na sua cabeça. Pai querido, assim como o Senhor ministrou sobre a minha vida, eu ministro sobre a vida dos teus filhos. Porque assim como o Senhor disse, Pai, que o Senhor já nos vê como filhos, somos todos seus filhos. Papai querido, que nós possamos, Pai, nos enxergar como o Senhor nos enxerga, como o Senhor nos vê. Que nós possamos, Papai querido, ter atitudes de filhos. Que nós possamos, Papai querido, entender que tudo que é teu também é nosso. E também não só, Papai querido, os direitos, mas os deveres. Porque nós também temos deveres com o reino. Nós temos deveres com a tua casa. Nós temos deveres com o Senhor, Pai. Em nome de Jesus eu te peço, tira todas as escamas dos nossos
olhos. E eu declaro, Pai, que a partir de hoje nós vamos começar a nos relacionar contigo de uma forma diferente, que não nos relacionávamos antes, mas nós vamos relacionar contigo, Pai, como pai e filho. Pai, quebra, Senhor meu Deus, tudo aquilo que nos impede de ter esse relacionamento. Pessoas que tiveram dificuldade de se relacionar com seu Pai, Pai, sejam curados e que a partir de hoje eles consigam se relacionar com o Senhor como Pai. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Pai, na Tua casa, porque nós amamos estar aqui na Tua presença. Pai, em nome de Jesus, ouve a nossa oração nesta noite e nos ajuda, Pai, a desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tem preparado para a nossa vida, em nome de Jesus.